Olá, vamos iniciar mais uma aula de hermenêutica bíblica. Nesta aula, eu quero tratar sobre os gêneros literários da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia possui vários tipos de gêneros literários, ou seja, na Bíblia nós temos textos narrativos, temos textos poéticos, temos profecia, temos evangelhos, temos cartas e vários outros tipos de gêneros literários. Cada gênero literário possui características peculiares e deve ser interpretado a partir destas características. Ou seja, não compreendemos um texto poético da mesma forma como compreendemos, por exemplo, um texto narrativo. Cada gênero literário pressupõe um tipo de compreensão, de abordagem, porque se propõe a determinados fins. Hoje eu quero começar a falar sobre o gênero literário de textos narrativos. Vamos falar sobre as narrativas. É sempre um desafio muito grande quando vamos abordar textos tipo narrativos. Porque, via de regra, as pessoas têm a tendência de fazer uma aplicação direta a tudo o que está nas Escrituras. É claro que o que foi escrito nas Escrituras tem o propósito de nos edificar, de nos corrigir, de nos ensinar. Porém, nós precisamos entender o que está escrito dentro do seu gênero literário, já que a Bíblia se utiliza de vários tipos de literatura ou de gêneros literários em seu bojo, ou seja, em seu conteúdo. Então, vamos pensar na literatura narrativa. A literatura narrativa na Bíblia tem alguns propósitos. Primeiro, o propósito de revelar a soberania de Deus na história. Então, por que se escreve narrativas históricas? Para se mostrar que Deus é Senhor, é soberano sobre a história. Não só a história de Israel, mas também a história de toda a civilização do mundo. Por outro lado, o gênero literário também tem por objetivo situar o leitor na história, para que ele possa ter um norte e assim trazer uma compreensão da revelação progressiva de Deus na história. Não podemos esquecer que a revelação de Deus ela se dá historicamente, ou seja, ela se dá na história. E ela se dá de forma progressiva. Então, com o intuito de nos fazer compreender melhor a revelação de Deus, são que textos narrativos estão inseridos nas Escrituras. Então, para tentar entender ou interpretar um texto narrativo, nós precisamos primeiro procurar tentar entender o propósito naquele texto de revelar a soberania de Deus na história. Ou seja, como esse texto revela a soberania de Deus no processo histórico. Além disso, para entender um texto narrativo, precisamos procurar compreender
o processo da revelação progressiva de Deus na história. Ou seja, em que fase nós estamos do processo crescente da revelação de Deus em meio à história. E como este texto contribui para a compreensão desta revelação que vai crescendo no processo histórico. É importante observarmos que um texto narrativo, ele não tem, via de regra, por objetivo lançar uma doutrina. A ideia de um texto narrativo é contar a história, não é estabelecer doutrina. Já vi exemplos de líderes religiosos que se apegam a textos narrativos tentando reproduzir o evento histórico ou mesmo tentando criar doutrinas a partir de tais fatos históricos. Isto com certeza vai levar a uma compreensão errada das Escrituras e a uma prática de vida errada. Por exemplo, quando nós vemos Josué, em Josué capítulo 6, marchando ao redor de Jericó para conquistar a cidade de Jericó, me parece claro que o texto de Josué não se propõe a criar uma doutrina para nós lidarmos com as situações difíceis na nossa vida. Por outro lado, este texto também não se presta a ser repetido historicamente. Ou seja, o que Deus falou a Josué para fazer em relação a Jericó não se aplica à nossa realidade no fato de que devamos sair aí e começar a marchar em volta de certas circunstâncias ou prédios ou coisas que queremos conquistar. Eu já vi casos de líderes que levaram o povo a começar a marchar em volta de alguma propriedade onde eles queriam adquirir, baseados nesse texto de Josué em Jericó. Na realidade, esse tipo de atitude demonstra uma falta de compreensão de textos narrativos. É óbvio que o texto de Josué capítulo 6, ele não se repete novamente na história, e Deus nunca disse para a igreja fazer o que ele disse para Josué fazer, porque era uma circunstância específica na história de Israel. Então, quando lemos o texto de Josué, temos que entender que aquilo é uma narrativa histórica. Agora, o que é que esse texto pode nos ensinar? Ele pode nos ensinar, por exemplo, que é Deus quem controla a história e que a vontade de Deus é soberana, e quando Deus determina algo, assim aquilo vai acontecer. Este texto também pode nos ensinar, por exemplo, como Deus estabeleceu o povo de Israel na terra prometida, mostrando assim a fidelidade de Deus às suas promessas para Israel e mostrando o poder de Deus, porque Jericó era uma cidade absolutamente fortificada. Também podemos, de repente, aprender com este texto como a obediência ao Senhor resulta em benefícios na antiga aliança. São várias as lições. Mas precisamos entender que esse texto não tem por objetivo ser repetido ou criar uma espécie de doutrina estranha, bizarra no meio da igreja. Então, todos agora têm que se vestir de tal maneira e marchar 7 vezes. E isto aí não é a proposta, com certeza, do texto. Outro texto, por exemplo, narrativo,
é o texto que conta a purificação de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, em que Naamã vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Este texto não se propõe, obviamente, a ser repetido na história, e muito menos a se tornar uma doutrina para nós. Ou seja, todos que têm alguma enfermidade devem procurar o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes ali, que serão curados de qualquer doença. Vamos fazer como Naamã. Essa não é a proposta do texto. A proposta do texto pode ser muito bem a de revelar a autoridade de Deus sobre as doenças e nos ensinar que Deus é soberano sobre tudo, mesmo uma doença tão terrível que os médicos da época não davam conta, que homens poderosos como Naamã não conseguiam resolver, Deus, em seu poder e soberania, pode resolver. Este texto pode nos mostrar também como Deus age para com outras nações na história da revelação, já que Naamã está se relacionando à Síria, não era um judeu. Então isso mostra a atenção de Deus também para os outros povos, não só para Israel. Por outro lado, esse texto também pode nos ensinar a necessidade da obediência à ordem do Senhor, a necessidade da humildade, já que Naamã teve que obedecer e se banhar num rio que ele considerava sujo. Por isso, ele teve que se humilhar naquele momento. E muitas outras lições. Um outro texto narrativo que muitas vezes tem servido para criar doutrina é o texto de Atos, capítulo 16, verso 30, verso 31, quando Paulo e Silas estão na prisão. E ali o que acontece? Um terremoto que vai abalar os alicerces da prisão, algo sobrenatural, e o carcereiro, quando vê que a prisão estava com as celas abertas e os presos poderiam fugir, ele vai tentar suicídio naquele momento. E aí então Paulo impede que ele faça isso. E o carcereiro, então, quando percebe que Paulo e Silas não fugiram, que eles estão ali, o carcereiro pergunta a Paulo e Silas, Atos 16, 30 e 31. Ele diz: Senhores, que devo eu fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Eu já vi muitas pessoas pregando em cima deste texto e dizendo que há uma promessa de Deus de salvação para toda a família. Ou seja, quando alguém da família se converte, principalmente se for um pai de família, quando ele se converte por ser o cabeça do lar, então Deus vai salvar automaticamente toda a família, porque Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ora, me parece muito claro que este texto não tem por objetivo criar esta doutrina. É um texto narrativo que está contando como foi a situação com Paulo e Silas na prisão e como aconteceu a conversão daquele carcereiro. É um texto narrativo. Não se pode criar uma doutrina a partir de um texto narrativo. E isso é claro, por exemplo, porque o próprio Jesus vai nos dizer sobre as divisões no lar. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 34 até o verso de número 37, onde Jesus diz: Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família.
E ele ainda continua dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então veja que Jesus nos ensina que o evangelho muitas vezes causa divisão nas famílias. Por quê? Porque em alguns casos alguém da família se converte a Cristo Jesus, muda de vida, se torna luz, e outros da mesma família muitas vezes rejeitam esta conversão, rejeitam Cristo e começam de alguma forma a implicar ou então a perseguir aquele que se converteu. E isso leva a divisões. Então vejam que não há uma promessa aqui de que se um se converter, a casa toda vai se converter. Além do mais, o próprio Jesus diz em Mateus também, capítulo 19, verso 29, e diz: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ou seja, deixar casa, deixar pai e mãe, implica numa certa divisão, numa separação. Vejam também que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 13, vai dizer: e se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Isso implica dizer o quê? Que se a mulher tem marido descrente e ele não quer viver com ela porque ela se converteu, ela está liberada para separar-se dele. Paulo está dizendo aqui, não, há uma promessa. O próprio Paulo não tinha falado lá para o carcereiro, dizendo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? E por que que agora nessa circunstância então ele não diz: não, há uma promessa, você se converteu, toda a sua casa vai se converter? Ou seja, não existe essa promessa. Esse tipo de doutrina gera muitas vezes frustração no meio da igreja. Pessoas se apegando a promessas que Deus não fez e depois se tornam frustrados e até descrentes quando percebem que isso não acontece. O que Paulo e Silas ali provavelmente estão querendo nos ensinar, ou o que esse texto pode nos ensinar, é, por exemplo, como Deus salva as pessoas, independentemente de quem elas são, carcereiro, judeu ou não, como Deus salva essas pessoas. Como Deus trabalha para salvar a humanidade. Esse texto também pode nos ensinar, por exemplo, como se deve comportar um cristão mesmo quando esteja sendo perseguido, mesmo quando esteja sofrendo. Ou seja, um cristão não se aproveita das circunstâncias para fazer algo errado, para se livrar de um sofrimento. Porque Paulo e Silas poderiam sair correndo dali e deixe o carcereiro que se mate. Mas eles não pensaram assim. Esse texto também pode nos ensinar como se deve agir com misericórdia e com perdão, como foi o que aconteceu com Paulo e Silas, agindo com misericórdia em relação ao carcereiro. Por outro lado, esse texto pode nos ensinar que uma pessoa na família, quando essa pessoa se converte, ela é uma porta para entrar o evangelho para os demais. Então, crê no Senhor Jesus e a partir de você abre-se uma porta para a salvação de você e de toda a sua família. Não podemos esquecer também que ainda estamos se desraigando, se desvencilhando da consciência do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento e também nas comunidades locais do Antigo Oriente Médio, se tinha o aspecto do pai de família que representava toda a casa. Então, se o pai ia para o Senhor, todo mundo era obrigado praticamente a estar junto com o pai. Mas isso vai começando a mudar, porque Jesus vai ensinar que haverá divisões na família. Então aqui não há uma promessa de Deus para a salvação de toda a casa, a partir daquele que se converte. Não há.
Aqui há uma constatação de Paulo e Silas de que ao alguém se converter, abre-se ou pode-se abrir uma porta para a conversão dos demais. Mas este é um texto narrativo que conta uma história, que fala da conversão do carcereiro, mas que não se propõe a nos trazer nenhuma promessa, nem fazer nenhuma doutrina a partir desta conversão. Que Deus os abençoe, que a graça de Cristo Jesus esteja com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.